Olá a todos! Já faz um tempo que fizemos o upload do último vídeo, mas prosseguindo em explorar o Jamov, que é essa excelente ferramenta gratuita que nós temos disponível para as análises estatísticas, a proposta de hoje é conversarmos sobre a definição dos tipos de variáveis que estamos inserindo no programa e que vamos precisar utilizar. Vocês podem observar aqui na tela que nós estamos usando a versão mais recente do Jamov no momento, que é a versão 2.3.18, já é diferente das versões que estavam nos vídeos anteriores. Aqui a gente já tem menu em português e comandos, né, de análises e de configurações em português. Alguns com uma tradução não tão adequada, uma tradução mais literal ou até adaptada do espanhol, mas dá para utilizarmos e entendermos bem, e a cada versão lançada isso tem sido aprimorado. Então nós vamos ver alguns exemplos de definição dessas variáveis, né? Ajustar a definição das variáveis. Suponhamos que esses dados que eu tenho aqui tabulados no Jamov, eu posso ter inserido ele de algumas formas, vimos num vídeo anterior. Eu posso ter inserido digitando esses dados, eu posso ter copiado e colado com Ctrl+C, Ctrl+V de uma outra tabela, de algum outro programa. Ou eu posso ter importado diretamente, por exemplo, uma planilha do Excel para o Jamov. Tudo isso a gente já viu anteriormente. Mas independente da forma que eu coloquei, eu digitei, ou inseri, né, ou copiei, ou abri esses dados, eventualmente a definição das variáveis que eu tenho aqui não é correta, não é adequada ao meu tipo de dados. Então, para eu poder fazer esse ajuste, essas configurações, eu tenho duas possibilidades, que é clicar duas vezes em cima da variável, por exemplo, essa primeira aqui, ele abre uma parte de configuração, ou, deixa eu clicar aqui na seta para cima, para esconder, eu posso ir aqui nessa aba Dados em Configurar, também vai abrir essa configuração. E aí, a primeira coisa que eu posso alterar da minha variável é o nome dela, que está como ID. Vamos supor que eu vá colocar aqui identificação. Se eu quiser, eu posso colocar uma descrição mais específica dessa variável. E daí eu tenho duas principais alterações a fazer. Uma é quanto ao tipo de medida, que é o tipo de variável, e aí eu posso ter defini-la, né, como uma variável nominal, que é uma variável qualitativa sem ordem, uma variável ordinal, que é uma variável qualitativa com ordem, e uma variável aqui denominada de contínua, que é uma variável mensurada, uma variável numérica, e ainda eu posso ter uma variável de identificação, que é o caso da nossa, a gente vai marcar ela aqui. É importante a gente ver que cada tipo de variável tem um ícone que é usado no Jamov, que até na parte de análise de dados, quando você vai inserir alguma variável para algum tipo de teste específico, ele coloca no cantinho da janela, por exemplo, esses ícones mostrando que tipo de variável pode ser usada naquele tipo de teste. Então, é um ícone que é usado frequentemente dentro do software, tá? Então, no caso, a gente vai colocar essa primeira variável como uma variável de identificação, suponhamos que seja o número do participante ou do paciente. E a outra possibilidade que tem aqui, que normalmente o próprio programa já identifica, é o tipo de dado que foi inserido. Se ele foi inserido como números inteiros, número com decimais ou como texto. Aqui, como eu coloquei como variável de identificação, ele identificou como texto, né? E aqui nessa janela níveis não aparece nada, a gente vai ver como isso pode ser diferente em outras situações, tá? Vamos então para a variável seguinte, que seria a variável Q1. E aí nessa variável, vamos dizer que eu vá ajustar o nome dela, que essa seja uma variável em que eu vi um número de acessos, por exemplo. Posso, por exemplo, colocar aqui uma descrição, como quantas vezes acessou o website, por exemplo. E aí,
eu teria que alterar o meu tipo de medida, que não vai ser mais nominal, ela vai ser uma variável quantitativa, numérica. Eu vou clicar aqui, que tem esse ícone da régua, e aí esses meus níveis, eu tinha aqui, quando ela estava definida como variável nominal, uma janela com níveis em que eu podia fazer algum ajuste aqui. Quando eu passo ela para contínua, deixa de ter esses níveis, que a gente não está trabalhando mais com uma variável qualitativa, com categorias, com níveis, com ordens. Eu estou trabalhando com uma variável numérica mensurada. Então, esses níveis desaparecem e é assim mesmo que deve permanecer, tá? E aí, vamos ver uma outra possibilidade. Vamos para a variável que está como Q2. Vamos supor que eu vou colocar nessa variável, seja algum tipo de questionário, uma pergunta de questionário, que seria se a pessoa gosta do preço, por exemplo. E aí, eu vou trocar aqui para uma variável ordinal, uma variável qualitativa com ordem. Porque nas minhas perguntas eu tenho uma ordem e a pessoa pode gostar desde menos até mais desse preço, tá? E aí os meus níveis vão estar aparecendo aqui nessa janela de níveis e eu posso ajustar também, fazer tipo um rótulo, né? Uma legenda para o que cada número desse significa. Então vamos supor, eu poderia colocar aqui discordo fortemente, discordo, não concordo nem discordo. O nível 4 seria concordo e o nível 5 concordo fortemente, tá? No momento que a gente clica fora dessa janela, esses rótulos ou legendas já vão aparecer lá dentro da tabela da planilha, né? Então, isso já foi incorporado aqui, mas vocês veem que na janela de níveis permanecem os números, que definem a ordem aqui do que eu tenho, dos níveis das categorias que eu tenho. Vão permanecer porque foi a forma como eu inseri os dados. E aqui ao lado eu tenho a possibilidade, se algum está fora de ordem, ou de alterar eles aqui nessa setinha, ou de acrescentar mais um nível nesse mais. Todas essas alterações podem ser feitas aqui, tá? Uma outra possibilidade ainda, vamos para a variável Q3. Eu poderia denominá-la, por exemplo, como produto mais visto. E vou considerar uma variável nominal mesmo, como já está categorizado aqui. Por quê? Porque ela é uma variável que vai ter categorias, mas não tem ordem. Por exemplo, vamos ajustar aqui esses níveis e colocar os produtos. Seria, por exemplo, calças, blusas, nível 3 seria calçados, nível 4 casacos e o nível 5 acessórios. Não tem nenhuma ordem, são só tipos de produtos, tá? Então, cliquei aqui à esquerda, já vai aparecer aqui dentro da minha planilha também. Esses números permanecem, porque foi a forma de eu inserir meus dados, mas como ela está categorizada corretamente como uma variável nominal, na hora das minhas análises, esses números não vão interferir na análise, tá? E ainda um último exemplo seria na variável Q4. Ela foi inserida como texto, já está considerada como uma variável nominal, mas vamos dizer que eu quisesse ajustar esse texto, tá? Que fosse tipo de usuário, por exemplo, e eu quisesse colocar no meu Y, né? Que veio de yes. Eu quisesse colocar que é um inscrito e no N de novo que é um visitante. Tá? Aí eu posso também fazer esse label aqui, né, esse rótulo, e do lado direito a gente fica com o Y e N, que foi a forma que eu inseri, tá? Então, todos esses ajustes, alterações a gente pode fazer. O mais importante é categorizar as variáveis, né, como nominal, ordinal ou quantitativa, né, que está como contínua. A gente categorizar dentro dessas possibilidades corretamente para conseguir fazer uma análise adequada. É fundamental essa etapa, tá? Um abraço e até a próxima.